Bom, aqui a gente quer saber em quanto tempo a água vai atingir a temperatura de 58 graus Celsius se ela está inicialmente a 10 graus Celsius, beleza? Sabendo que a água ela está aqui imersa, né, em um resistor aqui, ó, de 20 ohms, beleza? Então vê só, pessoal, observa que aqui ele te deu esse Czinho, né, o calor específico. Por quê? A água não vai mudar de estado físico, então a gente usa o calor sensível, tá? E como é que a gente vai fazer essa conversão? Existe um efeito, né, chamado de efeito Joule, que é justamente o que tem aí no seu chuveiro elétrico, tá? É quando a gente converte, a gente perde um pouco da energia elétrica, a energia dissipada na forma de calor, beleza? Então aqui a água ela precisa receber uma certa quantidade de energia para que ela saia da temperatura de 10 graus Celsius e atinja 58 graus Celsius. Lembra que essa quantidade de energia ela vai vir em joules, beleza? E como é que a gente vai fazer isso? Bom, quando a corrente passar por esse resistor aqui, ela vai aquecer o resistor, tá? Então vai haver uma potência dissipada aqui. E lembra que potência, a unidade dela é dada em joules por segundo. Veja que isso aqui vai funcionar segundo o enunciado, ó, justamente por um tempo que você quer determinar. Então você quer determinar qual é esse tempo, tá, para fornecer essa energia aqui, beleza? Então a gente vai precisar primeiro calcular essa potência dissipada, que você pode ver essa potência dissipada como sendo o quê? Como sendo a resistência vezes o quadrado da corrente. Então você vai ter que determinar essa corrente que está passando aqui, tá? A resistência você tem que é 20, beleza? Depois você vai fazer uma regra de 3 aí para achar o tempo que você leva, tá? Tendo como base essa quantidade de calor que a água precisa, beleza? Então dá uma pausa, tenta fazer o exercício com essas duas dicas. Se não conseguir, volta para cá. Bom, primeiro vamos calcular aqui a quantidade de calor que a água precisa receber para que haja essa mudança de temperatura, né? Que vai ser a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, tá? Então essa quantidade de calor vai ser a massa, que é 100 gramas. A gente pode passar aqui de 100 gramas para quilogramas, tá? Então aqui vamos ficar com 0,1 quilogramas vezes o calor específico, que é 4.190, vezes a variação de temperatura, tá? Que tem que estar em Kelvin, só que como é variação, a variação em Celsius é igual a variação em Kelvin, então não precisa converter. Para a gente sair de 10 graus Celsius e chegar em 58 graus Celsius, a gente faz temperatura final menos inicial, chegando em 48 graus Kelvin, né? Beleza? Então aqui, ó, a gente vai ter a quantidade de calor que a água precisa para ver essa mudança de temperatura, que é de 20.112 joules, tá? Então essa aqui é a quantidade de calor que a água precisa receber para ver essa mudança de temperatura. Eu vou deixar ela aqui e vamos calcular qual é a potência agora dissipada por aquele resistor, tá? Bom, então vê só, essa potência dissipada, que vai ser dada pela resistência vezes o quadrado da corrente, essa corrente vai ser a corrente que passa por aqui, ó, tá? Essa corrente I. Só que para a gente descobrir essa corrente, observa que a gente vai ter que calcular a resistência equivalente total desse circuito aqui, e nós temos a nossa, ó, tensão aqui, beleza? Então a gente pode concluir aqui que a nossa corrente vai ser dada pela tensão dividido pela nossa resistência equivalente total, tá? E aí vamos calcular essa resistência equivalente. Como é que a gente vai fazer isso? Vê que aqui, ó, você tem esses resistores aqui que eles estão em série, né? Então aqui a gente ficaria com isso aqui, ó. Bom, e aí a gente tem aqui o resistor de 20, a voltagem, e aqui o resistor de 5, tá? Esses dois resistores estão em série, então aqui vai ser 20 ohms, beleza? Aqui 10 mais 10 também vai ser de 20 ohms. E aqui, ó, 5 mais 5 vai ser de 10 ohms. Agora a gente tem esses dois resistores aqui que estão em paralelo, ou seja, vai ser de 10 ohms. Então 20 e 20 dá 10 ohms aqui, porque estão em paralelo. E aí esses dois aqui também estão em paralelo, ou seja, 5, vai ficar 5, né? Aqui, tá? Então esse circuito é equivalente a esse circuito, que é equivalente a esse circuito aqui, beleza? Onde aqui a gente vai ter, ó, 5 ohms, devido a esses dois. Aqui 20 ohms, beleza? E então vamos ter, né, essa configuração aqui, ó. Aqui eu tô colocando os nossos equivalentes, tá? E por fim, pessoal,
nós vamos fazer, todos esses resistores estão em série, né? Então aqui a gente vai ter, ó, 20 com 5 com 5, ou seja, 20 mais 10, ou seja, 30. Então vamos ter aqui um circuito final equivalente a 30 ohms, tá? E aqui 30 volts, beleza? E com isso aqui a gente consegue descobrir a corrente que vai passar por aqui, que é justamente essa corrente I, que ela tanto passa aqui quanto passa aqui nesse resistor de 20 ohms. Bom, e aí a corrente vai ser 30 volts dividido por 30 ohms, que dá igual a 1 ampere, beleza? Então com isso a gente agora pode calcular a potência, né? Porque aí a nossa potência vai ser a resistência de 20 vezes o quadrado da corrente, ou seja, a potência vai ser 20 joules por segundo, tá? Mas, dado que nós temos uma potência desse tipo, 20 joules para 1 segundo, tá? E eu preciso de 20.112 joules, eu vou levar um tempo X, beleza? Então, fazendo aqui, né, uma regra de 3 do tipo direta e simples, a gente tem que esse tempo, que eu vou chamar aqui no lugar de X, vou colocar T, vai ser dado por 20.112 dividido por 20. Ou seja, vamos chegar aqui em um tempo em segundos de 1005,6 segundos, que finalmente esse nosso tempo em minuto, né, se eu dividir aqui por 60, a gente chega em aproximadamente 17 minutos, tá? E aí ficamos com a letra D. Um exercício bem interessante. Mistura aqui conceito